Imagina você no sofá de casa, ou então no seu cinema preferido, assistindo um filme francês que você adora. Agora, imagina que você está assistindo sem legenda e que você está entendendo tudo. E não só do filme, mas também da trilha sonora que você adora. E essa trilha sonora faz muito sentido para você. Agora, ela faz tanto sentido que ela te transporta lá para a França. Agora imagina você chegando na França, no aeroporto, passando pela alfândega super tranquilo, sem nenhum problema, pegando um transporte, chegando em Paris, conhecendo aquela cidade ou reconhecendo aquela cidade que você adora, andando pelas ruas, se virando tranquilamente nos restaurantes, nos comércios e, o melhor, você podendo descobrir a França de um jeito que você nunca imaginou. Não só no circuito turístico que todo mundo frequenta, mas ainda descobrindo coisas que só a língua francesa vai te permitir descobrir. Agora, imagina que aconteceu alguma coisa, você teve que ir para uma farmácia ou para um hospital. Só que isso não vira um problema maior para você, porque você fala a língua e consegue se comunicar. Você também pode imaginar você estudando naquela universidade dos seus sonhos, uma universidade de língua francesa, e você indo até a universidade de manhã, caminhando por aqueles parques maravilhosos, aquelas ruas com praças, as pessoas andando, chegando numa biblioteca, tudo isso porque você fala francês. Agora, se esse for o seu sonho, imagina você trabalhando na França, na Suíça, no Canadá, em algum país de língua francesa e tendo oportunidades que você nunca imaginou, tudo porque você fala francês. O francês te abre portas inimagináveis e você pode imaginar tudo isso porque falando francês você pode realizar esses sonhos. O francês abriu as portas do mundo para mim. É graças ao francês que eu pude ficar próxima das pessoas que eu mais amo na vida, que eu pude conhecer pessoas que eu nunca teria imaginado na minha vida que eu poderia conhecer, e eu tive oportunidades fora do Brasil incríveis. Tudo isso por ser professora de francês e por falar francês. O francês realmente abre portas e todo mundo é capaz de falar francês. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, se você quer realizar os seus sonhos. Salut! Je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman e eu sou a criadora do Avec Elisa. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se inscreveu na Semana da Língua e da Cultura Francesa Avec Elisa. Se você se inscreveu nessa semana, eu entendo que é porque você realmente quer aprender a falar francês, se sentir confortável nessa língua, nessa cultura, ou então você já fala um pouco de francês, mas você quer levar o seu francês a um outro nível. Não é isso? Então acompanhe essa série de encontros exclusivos que começa hoje, no dia 3 de dezembro e vai até o dia 10 de dezembro. Nessa série você vai aprender as ferramentas necessárias para você aprender a falar francês e se sentir confortável ou para você melhorar o seu nível. Tudo isso em até 6 meses. Para isso, fique atento à sua caixa de entrada, a esse site e às redes sociais, para você não perder nenhum detalhe da Semana da Língua e da Cultura Francesa Avec Elisa. E você vai receber os vídeos hoje, no dia 3, no dia 5 de dezembro, no dia 7 e no dia 10. Provavelmente você já se deparou pelo menos uma vez com a seguinte questão: será que o francês é realmente para mim? Você sabe que sim, mas você fica aí achando que você não tem tempo ou que você não tem mais idade para isso. Mas eu vou te repetir uma coisa: você é 100% capaz de aprender a falar francês, desde que você faça isso da maneira certa. Agora, existe um jeito certo de aprender a falar um idioma? Pois é, você vai se surpreender. Se você achava que o francês, esse idioma que é considerado o mais bonito do mundo, é a segunda língua mais aprendida e é considerada a mais culta, não é pra você? Ou então que você não tem dom pra aprender uma língua, não leva jeito, ou ainda que você deveria ter começado há muito tempo atrás e que agora já passou o tempo, você já tá velho, ou ainda que você não tem tempo, não tem dinheiro, enfim, 99,9% das pessoas que acham essas coisas igual você estão completamente equivocadas. Então, qual é a chance de você não aprender a falar francês? Se a gente fizer o cálculo, 0,1%. Ou seja, nada. Você vai conseguir aprender a falar francês.
Independente de se você não sabe nada de francês. Ou se você já tentou aprender em alguma escola ou em algum curso e acabou se sentindo frustrado com o resultado, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou ser bem enfática. Não perca nenhum detalhe dessa semana. Porque durante essa semana, você vai aprender exatamente tudo o que você tem que fazer para você passar de ser uma pessoa que não fala nada de francês a ser uma pessoa que consegue se comunicar com muita confiança e fluência. E se você já fala um pouco de francês, você vai aprender tudo o que você precisa fazer para melhorar em até 100% o seu nível de francês. Agora, se você inserir no seu aprendizado tudo o que você aprender durante essa semana, eu tenho certeza que você vai acabar como muitos dos meus alunos que depois de muito pouco tempo de dedicação, descobriram o quão eficiente é a minha metodologia para levar eles a um outro nível do francês. Quer ver? Dá uma olhada nisso, então. Bonjour, meu nome é Felipe, eu fui aluno da Elisa durante 2 anos e morei na França por 7 meses quando eu fiz intercâmbio em Paris. Eu acho que chegar na França falando francês melhora muito a sua experiência. O país se abre para você de uma maneira que ele só se abre para quem entende e fala a língua. Você pode ver filmes franceses no cinema, você pode explorar as livrarias da cidade e é muito mais fácil fazer amigos franceses. Em relação às aulas da Elisa, elas são completamente diferentes de uma aula normal numa escola de línguas. Você não tem um livro padrão com aqueles diálogos que ninguém nunca usou na vida. É como se você tivesse uma conversa, só que em francês. Elle apporte toujours des éléments culturels, un texte, un livre, un poème, une pièce de théâtre. Et ça devient toujours intéressant et passionnant d'apprendre le français. Et ça devient surtout naturel. Le français, il devient un outil et non pas le but. Et je pense que ça, c'est très important parce que y a des moments où on ne se rend même pas compte qu'on apprend le français. C'est comme si on avait une amie avec qui on parle français. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours des amis francophones, belges, français, luxembourgeois avec qui je parle français. Et c'est devenu une partie de ma vie. Et c'est grâce à Elisa. Donc un grand merci à toi, Elisa. E para todo mundo que estiver pensando em fazer aula com a Elisa, vai nessa, vale a pena. Viu só? Você vai aprender a falar francês. Sem toda essa enrolação, sem a sensação de estar perdendo tempo, sem ir em aulas pesadas de gramática, apenas com o meu método. Ou seja, partindo das coisas que realmente são importantes para você. Se você me segue nas redes sociais, você já deve ter percebido que eu trago bastante a cultura francesa, porque a ideia é justamente que você se apaixone pela cultura e que isso simplifique o seu aprendizado. Como eu sou franco-brasileira, isso me ajuda a trazer a cultura francesa para você. E também isso me permite entender todas as questões, os desafios, as dificuldades que você vai enfrentar para aprender a língua francesa, porque eu consigo pensar nas duas línguas. Então eu consigo entender como os franceses pensam e como os brasileiros pensam, de forma que eu consiga te ajudar a entender melhor como falar francês. Aliás, é o fato de ter criado essa metodologia que me ajudou a me tornar fluente em inglês e em espanhol, porque eu acabei incorporando essa metodologia que eu usei para os meus alunos aprenderem a falar francês nessas outras duas línguas. Mas isso eu vou contar para vocês daqui a pouco. Bonjour, je m'appelle Juliana et je fais des cours avec Elisa il y a 2 ans. Aujourd'hui, je veux vous dire un peu comment c'est le cours pour moi. A Elisa, ela começa as aulas desde o princípio falando francês e te motivando a responder tudo em francês. No primeiro momento isso parece bastante desafiador, principalmente quando você não tem muito contato com a língua. Mas depois você vai entendendo que é isso que garante de fato uma imersão sua na língua francesa e você começa a aprender como fazer as frases e ter um pouco mais de familiaridade com aqueles sons. As aulas da Elisa são bastante flexíveis, então ela sempre te recomenda trazer materiais e conteúdos que você tenha interesse para fazer as aulas personalizadas para você. Além disso, ela também traz elementos de aprendizado que não estão só nos livros. Então você vai encontrar, por exemplo, vídeos, músicas, livros de literatura e outras coisas que você tenha interesse. Por fim, c'est aussi important de dire que dans ma vie, j'essayais de faire d'autres cours de français, mais c'était seulement avec Elisa que j'ai pu vraiment comprendre la langue et entendre un peu mieux qu'est-ce que les gens disent, et aussi j'ai pu commencer à faire des phrases. Donc,
Je la recommande vivement. Eu dou aulas de francês há mais de 10 anos para um público muito diverso. Por exemplo, entre os meus alunos, eu já tive pessoas que não sabiam nada de francês, pessoas que precisavam desenvolver o francês muito rápido porque tinham uma oportunidade de estágio, ou de intercâmbio, ou de trabalho na França em pouco tempo. Eu tive também pessoas que já tinham uma experiência com o francês anterior, ou então professores universitários, crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, enfim, um público muito variado. E todo mundo alcançou seus resultados em um tempo muito curto, porque eles fizeram justamente isso. Colocaram no aprendizado deles aquelas coisas que eram importantes e fundamentais para a vida deles. Uau! Mas será possível? Ó, eu mesma não acreditaria se isso não tivesse acontecido comigo. Como assim? Olha, eu vou contar pra vocês a minha história com o inglês. Quando eu era pequena, como meus pais, meu pai é pintor, minha mãe é psicanalista, e os dois sempre deram pra educação um papel muito importante nas nossas vidas. Então eles sempre prezaram para que a gente aprendesse outras línguas também, fora o português e o francês. Então eles me matricularam numa escola de inglês, que na época era a melhor escola de inglês daqui, e essa escola prometia que em muito pouco tempo você ia virar fluente no inglês. E eu passei 8 anos nessa escola. Eu não conseguia acreditar. Eu odiava ir para as aulas. As aulas eram cheias de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver comigo. Elas eram desinteressantes. Eu não era estimulada a conhecer a cultura de nenhum país de língua inglesa, e isso dificultava muito o meu aprendizado. Porque mesmo se as oportunidades iam surgindo, eu não conseguia de jeito nenhum me virar em inglês. Eu nunca usava inglês fora na aula de inglês. Então eu tinha a sensação, mesmo depois de 8 anos, de que eu era completamente incapaz de me virar em uma situação em inglês. Essa experiência traumática com o aprendizado do inglês me fez prometer para mim mesma que eu nunca faria ninguém passar por essa situação. Desde muito pequena eu sempre soube que eu ia trabalhar de alguma forma com educação, que eu ia ser educadora. E eu decidi, desde aquela época, que eu não faria as pessoas terem essa sensação no momento em que elas aprendessem o que quer que fosse. Essa é a minha missão. E por isso eu me comprometo a pesquisar incansavelmente para tornar a sua experiência de aprendizado cada vez mais dinâmica, personalizada, para que a sua experiência de aprendizado seja cada vez mais efetiva. Então, como que eu criei a minha metodologia? A primeira coisa que você precisa entender é que a gente não aprende um idioma, a gente vive ele. Como assim? Bom, para você aprender a falar uma língua, para você começar a falar uma língua, você precisa se conectar e aprender por meio daquelas coisas que são super importantes para você, as coisas que te motivam, que dão sentido à sua vida. Se você não fizer isso, você vai se desestimular no meio do caminho, vai parecer que você está naquelas aulas chatas e você vai acabar desistindo. Fazendo essa conexão com as coisas que realmente são importantes para você, você não vai nem perceber que você está aprendendo, porque você vai se apaixonar tanto por aquilo que você está descobrindo que o aprendizado em si, a aula em si, vai ficar completamente invisível nesse processo. Lembra da minha história traumática com o inglês? Bom, aquilo me traumatizou a tal ponto que anos depois, quando eu ganhei uma bolsa para estudar em Buenos Aires, eu fui estudar direção teatral, eu não queria de jeito nenhum estudar numa escola de espanhol tradicional, porque eu fui pra lá sem falar espanhol. Aí eu resolvi ir com a cara e com a coragem e aprender na marra no dia a dia. E, grande surpresa, eu fiquei tão apaixonada pela cultura argentina, por aquela cidade e principalmente por aquilo que eu estava fazendo, estudando teatro, que eu aprendi super rápido a falar espanhol fluentemente. Depois dessa experiência em Buenos Aires, onde eu entendi que conectando o meu aprendizado com aquilo que era realmente importante para mim, eu ganhei uma outra bolsa. Pra ir aonde dessa vez? Pois é, se você imaginou isso, você tá certa. Eu fui pra Londres, ganhei uma outra bolsa pra estudar teatro físico em Londres, numa grande escola. E aí, num primeiro momento, fiquei meio assustada, né? Porque afinal de contas, depois daqueles 8 anos, eu não tinha aprendido a falar inglês naquela escola, como é que eu ia me virar com inglês e fazer teatro em inglês em Londres dessa vez? Me acalmei e resolvi fazer o seguinte: usar a mesma técnica que eu tinha usado em Buenos Aires, ou seja, conectar o meu aprendizado do inglês com aquilo que era fundamental e que me motivava e que me dava brilho nos olhos. É uma escola internacional, então tinha gente do mundo inteiro e eu não podia perder aquela chance de me comunicar com aquelas pessoas, de conhecer aqueles universos que eu nunca tinha imaginado. E, grande surpresa, muito rápido, eu comecei a falar inglês fluentemente. Essas duas experiências me fizeram entender
como que eu ia ensinar o francês. Porque eu comecei a ensinar francês já lá em Buenos Aires. Eu comecei desde o princípio a inserir nas minhas aulas a cultura francesa e as coisas que eu percebia que eram importantes para cada um dos meus alunos. Então as aulas eram bem personalizadas mesmo. E eu fui fazendo isso com todos os meus alunos, desde Buenos Aires, Londres e quando eu voltei para o Brasil também. E quanto mais eu aplicava essa metodologia com os alunos, mais eu percebia que o aprendizado deles fluía muito mais, eles iam muito mais fundo e de uma forma muito prazerosa para eles. Então eles não percebiam nem sequer que eles estavam fazendo uma aula de francês normal. E isso mudou completamente o meu jeito de ensinar e o meu jeito de entender como que a gente aprende alguma coisa. Então já deu para entender que aprender não é uma posição passiva, é uma situação, uma experiência de troca real com o outro. Por isso que é tão importante você se conectar com aquilo que é importante para você. Porque não adianta você ficar só aprendendo a língua pela língua. E esse processo de troca é o que vai encurtar muito o seu aprendizado. Por que tantos alunos meus aprenderam em tão pouco tempo? Eles não são pessoas diferentes de vocês, eu já falei isso pra vocês. E também não são pessoas diferentes de mim. É uma relação de troca. E por isso é tão importante que eles estivessem conectados com as coisas que são importantes pra eles. Inclusive, dá uma olhada. Bonjour, ça va? Meu nome é Thiago, eu tenho 20 anos, eu estou fazendo intercâmbio de 6 meses aqui em Paris. Eu fiz aproximadamente 8 meses de aula com a Elisa e eu acho que o grande diferencial dessas aulas com ela foi que ela focou nas minhas necessidades e nos meus objetivos. No meu caso, eu queria ir para o intercâmbio sabendo falar muito bem o francês e atualmente aqui eu só praticamente falo francês, eu não preciso da ajuda de outras línguas, como por exemplo o inglês. Eu sei me virar super bem, sei falar tudo de necessário, tudo de essencial e um pouquinho mais. Em 8 meses eu consegui atingir um nível intermediário e se não fosse por as aulas da Elisa eu nunca teria conseguido isso. Realmente ela foca nas necessidades de cada aluno, se é saber escrever, se é falar, se é entender, acho que realmente ela foca e dá a principal atenção nisso. Como no meu caso, eu queria falar muito bem o francês, mais da metade das nossas aulas a gente ficava simplesmente conversando, tendo uma maior bagagem de vocabulários, de tempos verbais, e foi isso que me ajudou. E se não fosse por isso, eu estaria completamente perdido aqui na França. Eu realmente acho que as aulas são muito boas, tem um diferencial mesmo de dar aquele atenção especial para cada aluno, e é que realmente me ajudou aqui. Au revoir. Então agora você quer entender como que você vai finalmente aprender a falar francês e se sentir confortável. Primeira coisa é você perceber se você não é uma das pessoas que está caindo no ciclo da desmotivação. Ou seja, tem 3 coisas principais que fazem as pessoas desistirem de aprender a falar francês. Vamos ver quais são essas coisas. A primeira é o preço, porque muitas vezes, se você estuda numa escola que já é cara, e você ainda tem que pagar o material didático, ir até o lugar, o que gasta tempo de locomoção e dinheiro para você ir até o lugar, estacionar o seu carro em algum lugar, o valor do transporte, e ainda você gasta com alimentação. Então, muita gente já desiste daí. Outras pessoas desistem porque na sua cidade não tem uma escola de francês, ou não tem um professor de francês, ou você não sabe nem sequer aonde que você pode procurar um curso de francês que seja legal para você aprender. Terceira razão é o tempo. A maioria de nós não tem mais tempo. E você participar de um curso tradicional de francês, você tem que se adaptar ao tempo e ao ritmo daquele curso. E não é o contrário. Então isso também desestimula muita gente. E aí? Você se identificou com alguma dessas 3 categorias de pessoas que acabam desistindo de aprender a falar francês? Então agora, antes de falar o que você tem que fazer para aprender a falar francês, a gente vai ver o que você não tem que fazer de jeito nenhum se você realmente quer levar esse seu sonho adiante. A primeira coisa que vai te surpreender não adianta você se enfiar de cabeça na gramática e só ficar vendo isso o tempo todo. Não é aprender as regras gramaticais que vai fazer você falar uma língua. Agora, por outro lado, também não adianta você ficar exaustivamente repetindo palavras até decorar essas palavras ou essas frases, até aquilo entrar na sua cabeça, tipo lavagem cerebral. Isso também não vai adiantar em nada. Terceiro ponto, não adianta você ver de vez em quando, estudar de vez em quando francês. Você precisa ter uma constância, mergulhar cotidianamente na língua francesa. E aí, o quarto ponto, você não vai aprender a falar francês se isso virar uma obrigação para você. Se você
for para aula de francês porque você pagou aquilo e você tem que ir para aula de francês. Você precisa encontrar um estímulo que seja outro, que não só passar no seu nível, passar para o próximo nível de francês. Bom, então agora você já sabe tudo que você não tem que fazer de jeito nenhum se você quer aprender a falar francês. O que você tem que fazer? Você sabia que se você envolver o seu corpo no seu aprendizado deslancha? Bom, muita gente acha que idade é desculpa. Talvez você seja uma dessas pessoas que acha que já passou o tempo, que agora não consegue mais. Mas você já parou para pensar que com o tempo, com a idade, você acaba desenvolvendo muitas ferramentas a mais do que aquelas crianças que estão aprendendo a falar uma língua? Pois é, isso pode simplificar e muito o seu aprendizado. Então, pode tirar a ideia de que idade é desculpa para você não aprender a falar a língua. Agora eu vou te lançar um desafio. Você sabe que tipo de pessoa você é? Existem 3 tipos de pessoa. As pessoas auditivas, ou seja, que você aprende ouvindo. Se você é uma pessoa visual, ou seja, que você aprende lendo, vendo as coisas. Ou se você é uma pessoa sinestésica. O que é uma pessoa sinestésica, Elisa? Uma pessoa sinestésica é aquela que aprende por meio da experiência. Ela precisa colocar em experiência o aprendizado para ela conseguir realmente fixar aquilo. Então, queria que você me falasse, você se identifica mais com qual tipo de aprendizado? Porque, a partir disso, eu vou poder estruturar com vocês os próximos passos que vocês têm que dar. Isso porque é essencial para o seu processo de aprendizagem do francês. Deixa aqui nos comentários com qual dos 3 tipos você se identifica. E mesmo se você estiver confuso, se você pensar, às vezes é de um jeito ou de outro, também deixa aqui nos comentários, porque isso vai orientar quais são os próximos passos que a gente vai dar no nosso encontro do dia 5 de dezembro. Até lá, eu quero deixar um exercício para você. Primeira coisa, você sabe que você pode continuar me seguindo até lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para descobrir mais conteúdos para você melhorar o seu francês. Fora isso, queria te pedir para deixar aqui embaixo um comentário contando o que você achou desse primeiro encontro, que tipo de pessoa você é e se você se identificou com as coisas que eu contei. Agora, no nosso próximo encontro, você vai descobrir mais profundamente o que você tem que fazer para aprender a falar francês. E até lá, eu quero que você faça esse seguinte exercício. Eu deixei aqui embaixo um link de uma música que eu adoro. Você vai escutar essa música várias vezes. A primeira vez que você escutar, eu quero que você escute de olhos fechados, num ambiente calmo, gostoso, só tentando entender as palavras. Então você não vai procurar nada sobre a música antes. Você vai fechar os olhos e tentar entender o máximo de palavras possível, o máximo de expressões e frases possíveis. Aí você vai me falar, mas eu não entendo nada. Tenho certeza que pelo menos algum som você vai reconhecer. Então se concentra, deixa a música aí entrando em você para você poder embarcar nessa aventura cultural. A segunda vez que você ouvir, você também não vai ler a letra, mas você já pode ouvir um pouco mais atentamente, porque a primeira vez você vai um pouco captar a ideia da música e tal, a segunda você já ouviu a música, então você vai se aprofundar um pouco. Depois, o que você vai fazer é baixar o PDF, que está aqui também, onde você vai encontrar a letra da música. Então, antes de escutar a terceira vez a música, você vai ler toda a letra e vai tentar reconhecer, será que eu entendi alguma palavra? Será que eu não entendi nenhuma palavra, mas agora eu consigo reconhecer os sons daquelas coisas que eu achava que era uma coisa e era outra? Bom, agora sim, você pode escutar uma terceira vez, seguindo a letra. Uma vez que você fez isso, você já deve estar entendendo melhor sobre o que é a música e tal. Você vai virar a letra para baixo e você vai ouvir uma quarta vez, tentando lembrar daquelas coisas que você leu. Não esquece depois de me deixar um comentário, contando se você percebeu que você entende muito mais francês do que você imaginava. Se você ficou com qualquer dúvida sobre qualquer um dos pontos que a gente viu hoje, ou até mesmo sobre a música, ou qualquer coisa, você pode também deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou fazer o possível para responder a todos os comentários. Aliás, são os seus comentários que me motivam e que me dão vontade e ânimo para continuar essa minha missão de ensinar você a falar francês. Agora, se você tá ansioso ou ansiosa, achando que dia 5 ainda já tá muito longe, eu tenho uma boa notícia pra você. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram diariamente, no Facebook diariamente e no YouTube. Então, se você já tá carente e quer saber mais conteúdos de francês até lá, não deixe de se inscrever nesses canais e de comentar também lá os vídeos que você assistiu e me contar o que você tá achando.
E mais uma coisa importante, você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo? Então compartilha, porque conhecimento é para ser levado adiante. Aliás, eu já tô ansiosa para encontrar vocês de novo no dia 5 de dezembro. Até lá, a gente se vê nas redes sociais. Merci beaucoup, à la prochaine, tchau, tchau!